Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Matias, vocês podem me conhecer como o Filho Rico e hoje vamos falar algo que pode transformar um pouco do seu entendimento sobre os investimentos. Os melhores investimentos dos últimos 10 anos. E é claro, o que a gente pode esperar daqui pra frente. Se você quer saber como se posicionar da melhor maneira nos próximos anos e multiplicar o seu patrimônio, já deixa seu like e ativa esse sininho aí pra você não perder nenhum vídeo. Eu quero começar esse vídeo falando que muita gente comete o erro de sempre olhar para o retorno passado de um investimento e achar que ele vai se repetir no futuro. No mercado financeiro, sempre que eu na XP e no BBA quando eu trabalhava, e também obviamente não só nesses lugares, mas em todos os lugares, a gente sempre fala que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, então é muito bom a gente colocar isso na cabeça desde o princípio primeiro. Por mais que a gente traga gráficos, mostre a rentabilidade, fale o quanto foi positivo, o nosso comportamento é humano e a gente está fadado a errar, né? Então acho que esse é o ponto número 1 aqui para a gente começar. Eu vou te mostrar por que isso pode ser perigoso também. Imagine que você escolhe dia 1º de janeiro de 2010 para começar uma análise. Parece um pouco lógico, né? Mas o que aconteceria se ao invés disso você escolhesse uma data como março de 2011, por exemplo? No S&P 500, se você tivesse investido no início de 2007, teria um retorno de 11,4% ao ano. Mas se você tivesse começado em novembro de 2007, o seu retorno seria de 17% anualmente. É uma enorme diferença aí, né? Porque simplesmente você mudou a data. Agora vamos entender como funcionam as janelas móveis. Imagine que você não está preso a uma única data, como por exemplo 1º de janeiro, para a gente analisar o desempenho de um investimento. Só que ao invés disso, você analisa os retornos começando em qualquer dia ao longo de um período de 10 anos. Um exemplo prático. Vamos imaginar que você está olhando novamente para o S&P 500 nos últimos 10 anos. Mas você quer calcular como teria performado se tivesse começado a investir em qualquer dia possível durante esse período. Vamos colocar mais uma exemplificação de que se você pudesse ter começado seu investimento em dia 1º de janeiro de 2010 ou 15 de março de 2010 ou até mesmo dia 1º de julho de 2011. Cada uma dessas datas traria um retorno diferente após 10 anos. E como a gente faria com essas janelas móveis? Você pega todas essas datas possíveis e calcula o retorno de cada uma delas ao longo de 10 anos. Então, ao invés de você se basear em um único ponto de partida, você obtém uma média de todos os retornos possíveis. E dessa vez, eu fui para a inteligência artificial, para o ChatGPT, criar para mim um gráfico de janelas móveis do S&P 500 que a gente tanto falou nesse vídeo nos últimos 10 anos. E como vocês podem ver nessa foto aí, começando dia 1º de janeiro e dia 1º de julho, rentabilizaram um retorno completamente diferente um do outro. Mas, entretanto, porém, todavia, se vermos na linha verde, a média do retorno foi completamente diferente também. E aí, mais uma vez, eu pedi para o ChatGPT, já de acordo com isso, a analisar quanto uma pessoa teria após 10 anos de investir dólares ou R$100 nos 10 investimentos que mais rentabilizaram. E o resultado foi esse daqui. O S&P, se você tivesse investido R$100, hoje você estaria com 270,70. No Nasdaq 100, peraí que eu vou espirrar. Na Nasdaq 100, você teria hoje R$321,97. No BOVA11, você terá R$222,04. No MXRF11, você terá 201,04. No HGLG11, você terá R$193,99. No Bitcoin. Cara, acho que esse foi o melhor investimento dos últimos anos, sem sombra de dúvida. Assim, não tem o que falar. Teria se tornado multimilionário, 34.867.844 reais. Tá bom pra você? Ethereum, você teria 619.173,642 reais. BRL Bonds, você teria R$162,89. US Real Estate, você teria 185,04. Em Ouro Gold, você teria 152,03. O que você achou dessa análise aqui do ChatGPT? Já deixei nos comentários. E essa é uma análise, mais uma vez, que o ChatGPT fez, que anteriormente foi baseada em uma única taxa de retorno que ela foi analisada para cada investimento. Isso não considerou o conceito das janelas móveis. Mas os valores finais que foram calculados assumem que a pessoa investiu R$100 no início do período de 10 anos e obteve um retorno constante ao longo de todo esse período, sem levar
conta flutuações que podem ocorrer em diferentes datas do início. Agora, quais investimentos podem ser bons para o futuro? Bom, já podemos dizer que a gente não tem bola de cristal, não tem uma bola de cristal, também ninguém tem, mas se a gente puder desenhar algumas coisas aqui de acordo com o que vem acontecendo nos próximos anos, começo a falar que não tem como a gente não olhar e não tem como a gente não listar em primeiro lugar o setor de tecnologia e inteligência artificial. Vou pegar um exemplo, por exemplo, do ETF que eu falei até aqui, do Nasdaq 100, né, que você teria R$ 321, de 100 para R$ 321,97. Com o ETF do Nasdaq 100, você pode capturar esse crescimento, porque basicamente ele lista as 100 maiores e mais negociadas ações, tira as do setor financeiro, do setor de tecnologia. Então, por exemplo, a Nasdaq 100. Então, a gente pode pegar a Microsoft como exemplo, a gente pode pegar a Apple, a gente pode pegar a Amazon, a Netflix, Facebook, que se tornou Meta, enfim, essas outras grandes empresas. E essas são as gigantescas empresas que estão completamente submersas nesse meio de tecnologia. Outro ponto que a gente pode falar seriam investimentos sustentáveis, né, que seria esse ESG, que as práticas ESG, ambientes sociais e de governança, elas vieram ganhando força nos últimos tempos. E é claro que se a gente investir em empresas que adotem realmente práticas, pode ser uma boa aposta no longo prazo, mas também tem aquele negócio de ser um pouco charlatanismo, falar muito, né, e realmente não fazer nada. A única coisa que dura ao longo dos tempos, seja um livro, seja uma aula, seja, qualquer coisa que você possa imaginar, é alguma coisa boa. Então o tempo vai nos dizer se o ESG, a empresas que adotem isso, vai ser bom para o meio ambiente mesmo, se não vai ser só uma coisa falada e etc. O terceiro que eu não poderia deixar de falar seria os fundos imobiliários. E esses fundos imobiliários que investem em imóveis logísticos, que é o que eu quis trazer mais foco agora para vocês, tendem a se valorizar nos próximos anos, especialmente com a recuperação econômica que está se desenvolvendo após a pandemia, porque não é da noite para o dia. Realmente que as empresas não se recuperam e também os contratos entre os locatários e as empresas. Invista em terras porque Deus não fará mais delas. Investir através dos fundos imobiliários, né, pode ser uma boa alternativa para quem está começando seus investimentos, porque simplesmente você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário que custa R$10, por exemplo. Diferentemente de, por exemplo, se você quiser investir num galpão logístico, se você quiser investir em alguma coisa você mesmo, eu gosto de indicar sempre os fundos imobiliários. E depois de falar tudo isso, né, eu queria trazer uma comparação que eu acho muito interessante, que é o EWZ. Esse é um ETF negociado na Bolsa Americana que replica o desempenho do Ibovespa, mas que tem uma grande diferença, ele é negociado em doletas. E, olhando para o desempenho do EWZ, ele pode ser uma ótima forma de proteger o seu patrimônio contra a desvalorização do real. Uma pausa aqui para falar que eu tenho uma parceria com a Nomad, e se você quiser abrir uma conta digital, que é 100% gratuita para você abrir ela e ainda conseguir até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio, você pode utilizar meu cupom Filho Rico para abrir a sua conta lá fora. Eu utilizo na minha carteira pública, então é algo que eu realmente faço e eu tô falando aqui para você caso você queira. E agora voltando pro vídeo, como a gente já se acostumou com o dólar a 5, 5,50, quase a 6, ele realmente pode chegar a 6, 6,30 e quem sabe não a 7. Então é sempre bom a gente pensar na diversificação do nosso patrimônio quando a gente fala de investimentos internacionais. Realmente fazendo o câmbio, transformando os seus reais em doletas. Agora se liga só nesse gráfico aqui embaixo. Esse gráfico, ele ilustra como seria o comportamento do Ibovespa, que é o nosso principal indicador de desempenho das ações brasileiras, se ele fosse atualizado pela inflação no Brasil, que é medida pelo IPCA. Apenas para igualar, ficar kit ali, o break-even, em termos reais, o recorde de 2008, o Ibovespa ainda teria que subir uns 34%. Agora, se a gente for parlar tal que mora em doleta, é bem pior no nosso caso, porque esse é o gráfico aí do nosso índice EWZ, que para retornar ao patamar de 2008, ele teria que subir 227%. Ou seja, em todos esses anos, teria sido melhor a gente colocar nosso dinheiro em algum cofrinho ou simplesmente deixar ele debaixo da cama aí, como já diz o velho ditado. Proteger nosso dinheiro, e como vocês podem ver na minha carteira pública aqui que eu tenho, que foi construída dos 10 aos 100 mil, eu tenho bastante parte dela em ativos internacionais. Me conta aqui se você gostou do vídeo, não deixa de seguir, deixar seu like, um abraço e até o próximo vídeo.